Olá, queridos, graça e paz, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos à nossa 10ª aula. Eu já quero desde já orar por você, orar pelas nossas vidas, porque hoje o conteúdo ele é bem denso. Então eu quero já orar para que a gente possa ter uma aula produtiva em nome de Jesus. Deus, obrigado pela sua palavra, obrigado por essa aula, obrigado pelo meu irmão e irmã que está acompanhando. Fala no nosso coração, Deus, nos habilite para compreender melhor a sua escritura. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, a aula de hoje, eu vou precisar ser um pouco mais detalhista em alguns pontos, porque agora no ciclo 5, 6 e 7, encerrando, muito provavelmente a gente não vai conseguir trabalhar um ciclo por aula, tá? Talvez a gente consiga, mas eu já deixo aí de prévio aviso para você, porque tem muitos detalhes que a gente vai precisar observar com mais cuidado, tá certo? Então vamos aí, desde já, para o capítulo 17. Eu te convido a abrir a sua Bíblia junto comigo aí agora. Apocalipse, capítulo 17, que nos diz bem assim, a partir do primeiro versículo. Veio dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e viu a mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Já fique atento aos detalhes presentes aqui. Uma mulher, uma besta, 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, que são roupas com tinta vermelha, né? Com tecido vermelho. Adornada de ouro, de pedras preciosas, uma mulher rica, e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. A gente precisa parar aqui um pouquinho. Babilônia. Vale lembrar que quem recebeu a revelação do Apocalipse foi um judeu, foi o apóstolo João. Então, com essa mentalidade judaica ainda, haja vista que aqui o cristianismo e o judaísmo não haviam tido uma ruptura tão drástica. Bom, com essa mentalidade judaica, Deus fala de Babilônia. Para o judeu, Babilônia é sinônimo de morte, de escravidão, de prostituição, de uma série de coisas. Porque foi a Babilônia quem destruiu o reino de Judá, o reino do sul, e que dispersou o povo judeu pela terra. Mesmo depois sob o reinado de Ciro, quando ele lança o decreto e o povo retorna para Jerusalém, retorna para sua terra, muitos ainda ficaram espalhados. Então, foi uma catástrofe terrível a invasão da Babilônia sobre o povo judeu. Então, na mentalidade judaica, Babilônia tem esse sinônimo. Então, isso precisa ficar bem claro para a gente desde já aqui. Versículo 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então, observem que a Babilônia aqui é alguém também que persegue o povo de Deus. Não é só um local, mas é um sistema perseguidor, porque ela se embriaga com o sangue dos santos, das testemunhas de Jesus. Então que está falando de alguém que persegue os cristãos, não de uma Babilônia do passado apenas, mas de um sistema vigente que está perseguindo aqueles que são testemunhas de Jesus. E o versículo 7. O anjo, porém, me disse: Por que te admirastes? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. A besta que vistes era e não é. Está para emergir do abismo. Está para emergir do abismo, algo futuro. E caminha para a destruição. Por mais que ela suja, ela vai ser derrotada. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Percebam aqui que essa besta vai emergir ainda do abismo, ela vai aparecer,
vai caminhar para a destruição, os povos da terra se admirarão com ela, mas não serão salvos. Não são aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, são aqueles que não foram escritos no livro da vida. Ou seja, quem vai seguir essa besta, quem vai se admirar com ela e ouvi-la, não são os crentes, não é o povo de Deus, são aqueles que não são salvos. Versículo 9. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. Roma foi edificada sobre 7 montes. Então, inicialmente aqui, Deus está falando da cidade de Roma. Lembra que eu falei para vocês no início do nosso curso de que o Apocalipse tem uma aplicação tripla. Ele fala de eventos do passado, aponta para eventos do presente também, muitos que estão acontecendo nessa época e que acontecem no decorrer da história, e ela também direciona para algo que ainda vai acontecer no futuro. Então, inicialmente aqui está sendo dada uma descrição da cidade de Roma, do sistema romano. Mas ele também mostra um sistema romano que vai ser mais abrangente, porque é algo futuro ainda. Então percebam, esses detalhes são importantes para a gente aqui. Final do versículo 9 também fala que são 7 reis, dos quais caíram 5, um existe, que provavelmente é o imperador que está vivo na época que o Apocalipse é revelado, um existe, e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Ou seja, fala de 7 reis e um outro que ainda virá, que não foi especificado qual desses reis, qual desses imperadores é aqui. Mas observa o versículo 11 em diante. E a besta, que era e não é, também é ele, o 8º rei. Procede do 7 e caminha para a destruição. Então percebam como que aqui está tudo ligado. A meretriz, as 7 cabeças que são 7 reis, e a besta, a totalidade daquele ser ali, dessas 7 cabeças, desses chifres, tudo que vai acontecer, vai aparecer, que essa besta por completo, ela é uma pessoa, um 8º rei. É um rei, um governante que ainda vai aparecer. Então perceba que esse 8º governante é a junção de toda a maldade. Se tem 7 reis aqui que são maus, se tem chifres e tudo mais, o 8º rei é a junção disso tudo. Então é uma figura terrível. Versículo 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. Então observem, esses 10 chifres que estão sobre as 7 cabeças também pertencem ao mesmo sistema, e eles serão os responsáveis por fortalecer a autoridade dessa besta, desse 8º rei. Gente, se tem 10 reis que têm autoridade, ou seja, governantes múltiplos, mas tem um governante que é mais forte e que vai representar todo o sistema, aqui está sendo descrita a ideia do anticristo, que será um governante único sobre a terra, que recebe autoridade para isso, recebe admiração daqueles que não são crentes, que representa um sistema que inicialmente aqui é apontado para um sistema romano, inicialmente que é apontado para um sistema vigente na época, mas que representa uma Babilônia maldosa que governará sobre toda a terra e que emerge do sistema romano. Aqui que a gente tem que ficar atento. Esse 8º rei emerge da maldade humana. Gente, hoje o mundo todo, se você for pesquisar, por exemplo, na questão política, hoje a grande maioria do mundo, até mesmo o lado oriental do mundo, está sendo governado por uma mentalidade romana. Ok? A forma de governo hoje que rege os povos, ela é muito romana. Até os governos ditatoriais seguem um padrão ditatorial romano. Então, o cenário está sendo preparado para quando tudo isso vier a acontecer. Mas aqui tem a esperança. Apocalipse não é um livro para a gente ficar amedrontado, não é um livro para a gente ficar triste. Apocalipse é um livro que remonta à vitória, remonta ao consolo, a bênção sobre as nossas vidas. Olha o que diz o versículo 14. Pelejarão eles, quem? A besta e esses 10 reis, contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele, a despeito da maldade,
a despeito do governo único que irá reger a terra de maneira atroz, terrível, existe alguém que está acima. O Salmo 24 fala que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Ou seja, Jesus vencerá a besta. Jesus vencerá o falso profeta. Jesus vencerá essa figura satânica que se levantará, porque Jesus está acima. E detalhe, essa mesma Babilônia, esse mesmo sistema maldoso que se embriagava com o sangue dos mártires, das testemunhas de Jesus, ela também será derrotada pelos esses próprios santos que virão junto com Cristo, que se acham com Ele. Que coisa maravilhosa, gente. A mensagem aqui é de esperança, de vitória final sobre todas as coisas, não é de derrota. Mesmo que perseguições venham, mesmo que lutas cheguem, os santos, os crentes, vencerão por final. Versículo 15. Vamos até o 18 hoje, ok? Versículo 15. Falou-me ainda: as águas que vistes, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. A ideia de que será um governo mundial de muitos povos, né? Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz. Olha só que detalhe interessante. E a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que se realiza o seu pensamento. O executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A gente vai ver no capítulo seguinte, que veremos na próxima aula, de que essa meretriz é a representação da cidade de Roma, e a cidade de Roma de fato foi devastada no fogo, mas o sistema permanece na besta. A cidade pode cair, mas o sistema babilônico, ele permanece. O sistema romano, que aqui é representado por Babilônia e por a grande meretriz, ela permanece. A cidade cai. A cidade é devastada, mas permanece. Até hoje ele permanece a mentalidade do sistema romano. Então parece que essa mulher está sentada sobre a besta de alguma forma controlando ela. Mas haverá o tempo em que essa própria besta, esses próprios reis se revoltarão contra essa cidade e governarão de maneira mais ampla. Parece que de alguma forma essa cidade ainda está controlando, pelo menos nessa época, a mentalidade. Mas depois, por causa do ódio, por causa dessa prisão, haverá uma revolta, assim, né? Uma destruição, esse governo irá se expandir. Porque em seu coração incutiu Deus que se realize os seus pensamentos. O executem a uma e dê à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Ou seja, que a meretriz seja destruída e que o reino seja passado para a besta, até que tudo se cumpra e Jesus derrote ela. A mulher que viste é a grande cidade, que domina sobre os reis da terra. Roma. No contexto aqui é Roma. Então, gente, o que fica aqui pra gente? A mulher, a meretriz, é Roma, mas também é a representação de um sistema babilônico, né, que é representado por Babilônia, que é a mãe das meretrizes, né, de um sistema de prostituição, de maldade que governa sobre o mundo. As 7 cabeças são justamente a representação de 7 reis romanos e que essa besta, na sua totalidade, emerge desses 7 reis e que vão ter 10 outros reis que legitimarão também a autoridade da besta e que todos aqueles que não seguem a Cristo se renderão e se admirarão vendo a autoridade e a pompa desse líder que surgirá no futuro. Mas o que fica por final é que Jesus vencerá. Jesus sempre vence, gente. A gente não deve ficar desesperançoso. Jesus é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ele vence. Então a gente pode ficar alegre, feliz, que a vitória é certa, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, forte abraço e eu te aguardo na semana que vem para mais uma aula do curso Apocalipse. Que Deus te abençoe e até a próxima.